Olá, sou o professor Mauro e todas as quartas-feiras, às 20 horas, vocês nos encontram aqui na Bitcom TV com o programa Fala Professor. O programa Fala Professor, ele inspira-se na democracia da educação em todos os seus segmentos, que de alguma forma se relacionam com o saber, a equidade, o diálogo, a liberdade, temas diversos e variados que nós vamos trazer, mas sempre relacionados à educação. E hoje nós temos um prazer imenso, porque estamos recebendo uma figura de notoriedade pública aqui em Caxias e, além disso, um grande amigo, Dinarte Albuquerque Filho. Dinarte, seja muito bem-vindo, é um prazer para nós estar te recebendo aqui no nosso programa, né? O Dinarte, inclusive, que foi o patrono da Feira do Livro, na última Feira do Livro, em plena pandemia. Mas, Dinarte, para nós começarmos o nosso bate-papo, fale um pouco da tua trajetória, desde a faculdade de jornalismo até os dias de hoje. Muito bem, boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês, né? Então, na verdade, eu iniciei a área da comunicação pelo curso de Relações Públicas. Mas daí, quando inaugurou aquele jornal em Caxias do Sul, a Folha de Hoje, eu logo fui procurá-los, né? Fui procurar o Paulo Cancian e comecei a trabalhar, porque havia um desejo anterior a isso tudo, a este conceito, a esta concepção de profissão jornalista, né? Da escrita. A escrita me acompanhava já há algum tempo e eu publicava algumas coisas avulsas, né? Da geração mimeógrafo ainda, inclusive... Somos da geração mimeógrafo, daquele cheirinho de álcool, né? E aí eu lembro, inclusive, que eu fiz alguns textos e deixei no cursão, que existia uma unidade ali no Calçadão, na Júlio de Castilhos, né? Com texto próprio, né? Como tentativa de me comunicar com as pessoas, né? Com os leitores, enfim, embora não tivessem esse conceito definido de leitor. E aí o jornalismo se atravessou na minha vida, na verdade, porque realmente é uma maneira muito ampla, né? Muito universal e possível de dialogar com a sociedade, aquela ideia romântica de transformar, inclusive, né? Embora depois, com o passar dos anos, a gente vá se dando conta que não funciona bem assim, né? E esse exercício da escrita para o jornalismo impulsionou também a escrita para a poesia, né? Eu comecei no jornal em 88 e em 89 eu tirei o primeiro lugar no concurso literário municipal, né? Olha que bacana. Em Caxias do Sul, com 3 poemas. E em 91 publiquei meu primeiro livro chamado Romã, dividindo com a Fátima Janete Martinato. Exclusivamente de poesia? Poesia. Meu chão foi a poesia. Basicamente, assim, minhas primeiras leituras, a primeira leitura que eu tenho, fora aqueles livros infanto-juvenis de contos de fadas, Hans Christian Andersen, daí Monteiro Lobato, alguns romances policiais daquela coleção de bolso, né, que eu gostava muito daquilo, ainda gosto. Eu tenho relação com a poesia. E o primeiro poeta assim, que me tocou, que até hoje eu guardo muitas lembranças e releituras, é Augusto dos Anjos, que não é um poeta fácil, não é um poeta deglutível, vamos dizer assim, mas que é um poeta que tinha um exercício da palavra e da investigação científica, da apropriação desses termos e quase hipocondríaco, eu diria, né, que me espantou e que me levou a ler mais poesia. Mas eu tenho uma curiosidade, Dinarte, nessa questão. Como é que brota a poesia a partir de textos jornalísticos? Tu disse assim, fazia textos, de repente me apaixonei pela poesia. Que tipo de sentimento teve envolvido isso para um texto, para uma pessoa que escreve texto virar poeta?
Não é bem assim uma transformação, né? As coisas andam paralelas. Eu já escrevia aquilo, havia uma escrita já desde o início, anterior a isso, eu situo ali pelo início dos anos 80, que eu escrevia e guardava, né? Era coisa assim de quase que um diário, vamos dizer, né? Ainda tenho esses cadernos guardados, então já havia a escrita literária, essa tentativa de escrever poesia, né? Mas eram rompantes, era coisa do espontâneo, era algo assim... Todo mundo escreve poesia um dia na vida, teoricamente, né? E... Muitas vezes não coloca no papel, exatamente, né? Ou não publica, ou não divulga, ou não, né? não leva adiante a função, o ofício da poesia. Quando eu comecei a escrever para o jornal, este exercício da escrita começou a influenciar no cuidado com a escrita na poesia. Então, a inscrição que eu fiz no concurso literário que me deu o prêmio já era uma escrita que foi reformulada a partir daqueles poemas que eu tinha. Então já começou este exercício de buscar algo que a palavra possibilitasse não apenas falar do meu sentimento, falar do meu olhar, mas assim, elevar a palavra a uma categoria de arte, que a poesia não deixa de ser isso. Olha que bacana, né, elevar a palavra a uma categoria de arte. Isso seria uma definição de poesia, né? É uma possível definição. Que bacana isso, hein? E então, poxa, claro que nesse momento eu já estava lendo outros autores, já estava me apaixonando por outros autores, outras correntes, né? Os modernistas, os concretistas principalmente, que me surpreenderam muito quando eu tive contato com aquilo que Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Écio Pignatari principalmente propunham, né? Era uma poesia visual, uma poesia assim que impactava, porque aliava uma série de influências e linguagens, né? Claro que tudo ia se formando na minha mente, né? Isso, eu fiz uma apropriação disso no meu segundo livro, Olhar sobre a Cidade e Outros Olhares, em que a gente trabalhou essa linguagem visual com a linguagem da palavra pura e simples, né? E a partir daí isso colou. E esse exercício da poesia é um exercício constante, assim como é o exercício do jornalismo, que é essa busca da palavra exata, busca da palavra que não tem um duplo sentido no jornalismo, mas que tem este duplo sentido, esta possibilidade da metáfora na poesia. Tu acha que a poesia como um todo, ela está ganhando um lugar mais identificado, diríamos assim, na sociedade? As pessoas, com o passar dos anos, estão dando mais valor à poesia? O que tu pensa a respeito? Eu creio que ganhou muito mais espaço, sim, até em função das mídias sociais, né? Houve uma manifestação, há uma manifestação muito grande nesse sentido. A gente tem acesso a autores que nem conhecia, ou nem mesmo em sala de aula era acessado ao aluno, né? Porque não tinha o livro, a biblioteca muitas vezes carente disso, então ficava difícil falar. A gente tem aqueles autores canônicos que fazem parte dos livros, né? O senhor sabe disso, que são as referências universais da nossa formação cultural, da nossa formação identitária até, né? Os grandes poetas universais, os grandes poetas brasileiros, enfim. Mas a rede social facilitou este acesso. A gente que às vezes até estava do nosso lado, né, e a gente não sabia. A gente não sabia. Então eu vejo que há uma leitura maior. Claro que nessa oferta múltipla, nessa multiplicidade de nomes e de formatos de escrita, a gente até se atrapalha, né, cara? Com certeza. Porque não sabe exatamente o que é, o que pode ser, o que não pode ser poesia, que aí é uma outra discussão também, afinal, o que é poesia, né? É verdade. O que é poesia? Agora, hoje eu fiquei percebendo um pouco mais, né? Elevar a palavra à condição de arte é uma... Me diz uma coisa... É uma pretensão, na verdade, né? É uma pretensão. Me diz uma coisa... Qual foi a sensação de tu ter sido escolhido o patrono da Feira do Livro? Nossa. Tu esperava por isso? Não. Não esperava? Não mesmo.
Eu tenho uma dificuldade muito grande, embora eu já tenha esses livros publicados assim durante muito tempo, como eu lhe falei, assim, eu escrevi, mas não mostrava. Escrevia, sempre pensando naquilo, tem que aguardar o momento em que eu estiver pronto para, né? E este pronto para não era assim por vaidade, mas sim por poder até justificar aquilo que eu escrevo, por poder argumentar sobre o que eu escrevo. Tem gente que diz, não, a palavra, a poesia por si basta. Mas eu creio que não, eu acho que é preciso ter algo que a gente diga porque foi feita, o senhor fez a pergunta antes em relação ao jornalismo com a poesia, né, cara? Então a minha vivência jornalística, essa vivência da humanidade, de encontrar, de sair, de conversar com pessoas, ela me trouxe elementos que talvez se eu ficasse encastelado neste mundo do fazer poético, eu não teria acesso, né, cara? Porque eu trabalho com a rua. A poesia não deixa ser a expressão mundana, né? Do dia a dia, né? Do sentimento do poeta, né? Aquela ideia do Ezra Pound, né? O poeta é a antena da raça, né? Acho que tem muito a ver, a gente traz muito mais próximo da gente, assim, essa possibilidade circular, de interagir com outros meios que não eram os meus, né? Me abriu outras possibilidades de entendimento do humano, né? Das pessoas, de necessidades. Eu posso muito bem fazer dissertações, artigos, ensaios sobre necessidades da sociedade, mas a história da verossimilhança, a história da vivência, a história do realismo, né? Tem autores hoje que escrevem com uma proximidade de realidades que não são minhas. Perfeito. Eu posso intuí-las, eu posso observá-las, sim, mas eu não vivo aquilo. Né? Deixa eu colocar uma questão que a nossa produtora trouxe aqui, que é bem interessante em cima do que nós estamos falando, que é um estudo da Universidade de Liverpool, certo. Onde a poesia, se comprovou que a poesia é mais eficaz que os livros de autoajuda, porque a leitura da poesia afeta o lado direito do cérebro, que é o nosso lado da percepção, né? Onde ficam nossas lembranças autobiográficas. Se o benefício é tão grande, por que... essa perguntinha saia justa, Dinarte. Se o benefício é tão grande, por que ainda há uma espécie de resistência à leitura poética? Está comprovado que existe um grande benefício, né? Eu não sabia dessa abrangência e questão do cérebro, né? Mas realmente a poesia, eu acredito nessa possibilidade da autoajuda, mas eu acho que o medo reside justamente nisto, né, cara? Nessa possibilidade que abre da gente se deparar com os nossos demônios, inclusive, né? É verdade. Ao ler um poema, a gente inclusive de se libertar de muitas coisas, porque a liberdade assusta, né? A liberdade é não só um conceito, mas um sentimento que assusta muita gente, ainda hoje. Então a poesia permite que a gente entre em outros patamares de consciência, atinja outros entendimentos das coisas que nos cercam. Tu acha que a poesia propicia o autoconhecimento? Sim, sim. Porque... a pessoa se introspecta, né? A gente começa a refletir aquilo, né? A gente lê uma boa poesia. Claro, vamos falar assim genericamente desses conceitos, né? Boa poesia, má poesia. Quando a poesia significa algo para alguém, ela é uma boa poesia. Não interessa de qual é o autor, né, cara? Então, se a pessoa lê um poema, se a pessoa lê e se identifica com aquilo e sente algo além daquela leitura simplificada do fato, né? Se ela se permite ampliar um pouco o entendimento das coisas, já funcionou, já ajudou, né? Já é esta relação consigo próprio. A poesia possibilita esse integrar-se, né, consigo, porque a leitura por si só já é um ato individual. A gente já lê, mesmo que a gente faça aquela leitura em voz alta, a gente está lendo para si. Né? E há todo um cenário assim, de ambientes ideais para a leitura, né, com uma luz adequada, silencioso, ou uma musiquinha de fundo, que é justamente para a gente poder se integrar, né? Então, integrar-se à leitura. E creio que a poesia bate direto com essas sutilezas da nossa alma, do nosso espírito, da nossa sensibilidade, né? Nossa, que bacana. Mesmo que seja uma poesia
fale em termos mais crus ou de instâncias mais duras, né, da realidade, ou mesmo referindo-me novamente ao Augusto dos Anjos, que trate de temas mais duros, né, da existência, né, cara. E funciona assim. Que bacana isso. Pena que a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu tenho que te botar numa saia justa ainda maior do que te coloquei. O poeta vive da sua poesia financeiramente? A gente volta à questão do livro, né? Tu tem 7 livros escritos, né? 7 livros escritos. 7 livros. Assim, quando a gente faz a sessão de autógrafos, quando a gente faz a tal do lançamento, não gosto muito dessa palavra, mas enfim, quando a gente faz o lançamento do livro, tem todo um auê em torno e realmente as coisas funcionam. A gente acaba vendendo, né? Tem já esse circuito, mas depois as coisas entram numa normalidade, né, cara, como de resto todo mundo, né? E então fica difícil. O que pode ajudar, e nesses momentos está meio complicado também em função das circunstâncias, era quando a gente fazia visitas às escolas, a gente fazia essas divulgações de circuitos alternativos, né, a convite para falar em instituições de ensino ou em feiras do livro. Isso aí dá um suporte, né, cara? Legal. Mas objetivamente não se vive. Nas livrarias Só não. disso. Nas livrarias não. Só disso não se vive. Infelizmente não. Que pena, né? Que pena, porque é uma coisa... Mas eu acho que ainda vai se chegar nesse patamar aí, porque vai se descobrir cada vez mais a importância da poesia, como nós falamos nesse programa de hoje. Que bacana, olha, Dinarte, que prazer, que bacana. Eu acho que foi um bate-papo bem legal aí para os nossos internautas curtirem, né? E para nós foi um prazer falar com essa figura aí, que é o Dinarte Albuquerque Filho, amigo, pessoa notória, poeta, né? Ou seja, é uma pessoa de sensibilidade maior, eu não tenho dúvida disso. Pois bem, o Fala Professor acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas. Nos acompanhe pelas plataformas da Bitcom TV ou por nossas redes sociais. É um prazer imenso estarmos sempre com vocês. Mais uma vez digo que foi um prazerzão, Dinarte, te ter aqui. E para vocês, nossos internautas, fiquem com Deus.